A gente fala agora de um problema de saúde muito comum entre os brasileiros, que é a cefaleia. Esse é o termo médico utilizado para designar os vários tipos, N tipos aí, de dores de cabeça que atingem mais de 30 milhões de brasileiros. Você também sofre com dor de cabeça crônica, gente? Gente, é terrível, né? Hoje a gente vai falar sobre cannabis, que pode ter ação anti-inflamatória, neuroprotetora e relaxante. Vocês sabiam disso? E traz um alívio muito grande nesses casos. E a gente conversa com ela novamente, minha querida doutora Maria, que está em São Paulo, doutora Maria Tereza Jacob, médica especialista em dor crônica. Para mim é uma felicidade receber ela novamente aqui no programa, ainda mais falando desse assunto, doutora Maria, que aflige tantos e tantos brasileiros, tantas pessoas que sofrem com dor de cabeça. Bom dia, minha maravilhosa! Bom dia, para mim é um prazer estar com vocês de novo, participar do seu programa. Estou aqui com água na boca porque eu vi a receita do bolo salgado. Doutora Maria, esse bolo é sensacional. Você vai ter que fazer o seguinte agora, um desafio para a doutora Maria, gente, que está em São Paulo. Ela vai ter que fazer esse bolo e vai mandar para a gente, viu, Júnior? Mas é isso que eu quero fazer esse final de semana. Já pedi para receita. Vai fazer e vai mandar pra gente aí, ela fazendo esse bolo pra gente compartilhar aqui, viu, doutora Maria? Sim, pode ter certeza. Ah, gente, que delícia, doutora Maria. Doutora Maria, isso já vai aliviar a dor de cabeça, né? Com certeza. Só de olhar para ele já alivia. Doutora, hoje em dia a gente busca tanto se livrar dessa tão estressante dor de cabeça, que às vezes a gente até desconhece alguns benefícios que algo tão próximo pode oferecer pra gente. Falando da cannabis, que é um dos mais recentes meios, né, que surgiu, na verdade nem é tão recente, né, doutora Maria, mas é que está agora mais viável para algumas pessoas, a respeito de dor de cabeça crônica. Conta pra gente um pouquinho dessa descoberta com esse problema de dor de cabeça. Então, na verdade, o uso da cannabis para enxaqueca remonta a muitos anos. Mesmo na China antiga, no Egito, já existem relatos, cerca de 6 mil anos antes de Cristo, relatos do uso da cannabis para tratamento de dores, entre elas a dor de cabeça. Na época da Rainha Vitória, na Inglaterra, o médico dela utilizava a cannabis para tratar a dor de cabeça e a cólica menstrual que a Rainha Vitória tinha. Nossa! E na época, na década de 1910, mais ou menos, um famoso médico canadense, ele publica um artigo falando que a cannabis teria um excelente tratamento para as cefaleias, como você disse, um termo genérico que engloba todos os tipos de dor de cabeça, que são mais de 140 tipos. Nossa, tudo isso, doutora? 140 classificações. Não é só aquela dor de cabeça de enxaqueca, tem outras também que podem estar também relacionadas e incluídas. 140 é muito. Sim, existem dores de cabeça até relacionadas com condimentos que a gente possa utilizar em alimentos. Por exemplo, uma classificação mais recente, não é a última classificação de enxaqueca, mas ela inclui uma classificação que é a enxaqueca do restaurante chinês. Por quê? Na comida oriental se usa muito monoglutamato de sódio, que é uma especiaria, um conservante, que dá uma vasodilatação, e isso vai ocorrer no cérebro também, e com isso nós podemos ter uma crise de enxaqueca. Nossa! Doutora, e como é utilizado a cannabis hoje em dia para a dor de cabeça crônica? Como é utilizada? Como está sendo a fabricação, a distribuição? Porque mesmo ela sendo de muitos anos atrás, agora realmente é que as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso, né? Sim, porque o que aconteceu? Na década de 30, a cannabis, pelo uso da maconha, que é a mesma planta, mas pelo uso dela em termos recreativos e com altos índices
de THC, que é uma substância, uma das 500, mais de 500 substâncias ativas que a planta contém. Como ele, em altas doses, dá aqueles efeitos psicomiméticos que a gente fala, de alucinação visual, alucinação auditiva, que é o famoso barato, né? Uhum. Então, por conta disso, ela foi taxada como uma substância viciante, altamente perigosa. E durante décadas ela ficou nessa classificação. No final do ano passado, a Organização das Nações Unidas reconheceu o valor terapêutico medicamentoso da cannabis e a retirou dessa classificação. Então, isso retardou um pouco tanto pesquisas como acesso à cannabis medicinal. Mas, mesmo as pesquisas que foram feitas com plantas contendo só canabidiol, que é o CBD, mostraram essa eficácia dela em diversas doenças, em diferentes dores crônicas, entre elas a enxaqueca. Então, o que acontece? Como que ela vai poder melhorar a enxaqueca? Nós temos um tratamento que pode ser feito contínuo, preventivo, aonde ela vai atuar nos receptores do nosso sistema endocannabinoide, que são regiões que são ativadas em situação de estresse, de deficiência orgânica, e hoje a enxaqueca, as cefaleias são consideradas doenças de deficiência desse sistema. Então, se nós não produzimos adequadamente as substâncias que vão atuar nesse sistema, nós vamos ter muitas vezes um histórico familiar para enxaqueca, e nesses casos a cannabis, a planta e os canabinoides que estão presentes nela vão estimular esses receptores que não estão sendo corretamente estimulados pelo organismo. Entendi. A partir do momento que essas substâncias interagem, atuam nesses receptores do nosso organismo, e no caso aí nos receptores cerebrais do sistema endocannabinoide, ela vai proteger esse sistema, reequilibrar esse sistema, com isso prevenindo as crises de dor de cabeça. Sim. E ao mesmo tempo ela tem uma ação anti-inflamatória, porque todo o processo da enxaqueca, principalmente aquela que a pessoa fala que martela de dentro para fora, que pulsa, começa com uma inflamação. Então, como ela tem uma ação anti-inflamatória, ela já vai prevenir isso. Se ligando a esses receptores, ela vai estabilizar esse sistema nervoso, impedindo crises. E, além disso, ela tem uma ação muscular também, de relaxamento muscular. Entendi, doutora. Doutora, e quais são esses efeitos? Desculpa, doutora, lhe interromper. Esses efeitos do CBD no cérebro, você falou, ele serve tanto para enxaqueca como também muscular, porque dá essa sensação de calma, não é isso? Além essa sensação de calma, diminuir a ansiedade, a tensão em termos psicológicos falando, ela também atua na musculatura diretamente, nas terminações nervosas musculares, fazendo com que o músculo relaxe. E o que acontece? Sempre que você tem enxaqueca, era isso até que eu ia dizer, ou cefaleia, dor de cabeça, não sei se você realmente tem. Nossa, tenho, doutora, tenho muito. Então, você sabe, você tem noção do quanto essa musculatura da face, da cabeça... Parece que fica tudo enrijecido, né, doutora? Exatamente. E ela vai atuar nisso também. Então, além de te dar esse relaxamento, como você disse, da tensão, essa calma, ela vai relaxar essa musculatura. Nossa. Então, doutora, na verdade, ela tem múltiplos alvos. Que é o que está dando muito benefício. A gente tem pergunta de telespectador, doutora. Ela está falando aqui. Eu sinto muitas dores de cabeça todos os dias pela manhã. A senhora já me recomendaria o medicamento à base de cannabis? Olha, aí depende se você já fez algum tipo de tratamento ou não. E uma das causas, lógico, eu não estou fazendo uma anamnese, ou seja, eu não estou tirando sua história, vendo como que é
tipo de dor de cabeça que é e tal. Mas as pessoas que acordam com dor de cabeça, normalmente elas comprimem a articulação da face, a articulação temporomandibular que a gente fala, durante o sono. E como existe durante o sono uma fase em que a musculatura trabalha muito mais do que em qualquer atividade durante o dia, essa musculatura vai travar e a pessoa acorda com dor de cabeça. Então, assim, o que eu aconselharia? Passar primeiro, talvez com um especialista em dor crônica e cefaleia, e, paralelamente, já fazer uma avaliação com um dentista especializado em ATM, que a gente fala DTM, porque é uma disfunção temporomandibular. Certo. Então, eu aconselharia passar por isso, porque muitas vezes, só com um relaxantezinho muscular, ou às vezes um relaxante... Que já alivia, né, doutora? Pode já aliviar fazendo uso de uma placa de alívio, que a gente chama. Doutora, a gente tem mais perguntas aqui, mas eu queria que antes de você responder e continuasse, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores que, gente, o uso da cannabis é por indicação médica, né, doutora? Você não pode estar aí indo atrás de estar tomando ou perguntando e procurando sem indicação médica, doutora. Sim. Vamos supor que realmente, no seu caso, você já tenha feito todos esses tratamentos e não tenha aliviado sua dor de cabeça. Todas essas avaliações e todas as medidas que você poderia fazer. Então, você teria indicação para fazer uso de um medicamento à base de cannabis. Você vai procurar um especialista em medicina canábica, um médico que conheça a planta, conheça o sistema endocannabinoide. Ele vai fazer a prescrição. E até o momento, para nós termos produtos de qualidade médica, porque cannabis medicinal é remédio, gente, é como qualquer outro remédio para pressão, para diabetes, para tireoide, ele tem que ser feito de acordo com todas as regras necessárias para um medicamento seguro, eficaz para uso humano e animal. Por favor, minha gente, não vão atrás não vão atrás aí sem ter essa indicação que a doutora está falando, tá? Doutora, a gente tem mais perguntas aqui. Doutora, quando a gente sabe que a dor de cabeça é crônica, porque que ela sente dor de cabeça todo dia, ela quer saber quando é que ela, para saber a diferença, se é crônica, se não é? Olha, existe até uma classificação que é a migrânia crônica, onde a pessoa tem que ter 15 dias ou mais de dor por mês. Então, assim, se ela tem enxaqueca todos os dias, cefaleia todos os dias, teoricamente, ela entra nessa classificação de dor crônica. Ela pode ser também crônica, não diária, mas recorrente. Por exemplo, existem mulheres que têm dor de cabeça no período menstrual, ou elas têm esporadicamente fora do período menstrual, mas piora no período menstrual e toda menstruação, às vezes ela até já sabe que vai menstruar porque começa com a dor de cabeça antes. Também é uma dor de cabeça crônica, só que aí ela é recorrente. Ela não é diária, mas ela repete todos os meses. Então, nesse caso, também é uma dor de cabeça crônica. Mais uma vez, é importante procurar um médico especialista, né, doutora, para estar expondo a sua dor de cabeça para ele poder passar um tratamento adequado. Sem dúvida. A primeira coisa importante para um tratamento é um diagnóstico correto. Então, você tendo um diagnóstico, você vai ser submetido a um tratamento. E nesse diagnóstico, ele vai avaliar todos os componentes da sua dor de cabeça. Se existe um fator genético, e aí aquelas histórias, todas as pessoas da minha família, só tem um primo que não tem dor de cabeça, o resto todos têm. O fato da sua dor de cabeça não ser aquela acompanhada por náusea, vômito, aura, que é aquilo que a pessoa percebe que vai ter dor porque ela sente alguma coisa antes. Por exemplo, vê estrelinhas, amortece um lado do rosto ou do corpo. Eu sinto muita náusea, doutora. Isso a gente chama aura. Eu sinto muita náusea. Essa é a pior, assim, de classificação, né? Que a gente chama de enxaqueca mesmo. Então, não é porque a da sua avó era assim,
a sua não é, mas você tem dor toda a menstruação, às vezes acompanhada de vômito, a luz incomoda, que a sua não seja uma enxaqueca, só que com características diferentes da dela. Então a gente tem que identificar se tem componente genético, se tem componente tensional de contratura muscular, se tem alguma deficiência, alguma disfunção dessa articulação. E aí tudo isso vai ser tratado em conjunto. Entendi, doutora, com especialidades aí multifuncionais, né? Doutora, eu queria saber, aqui estão me mandando perguntas, nesse período que a gente está vivendo, a pandemia vem causando muitos transtornos de humor, né? O CBD também, ele serve para a estabilização do humor, junto para dar esse alívio na dor de cabeça, na cefaleia, mas também dá aquela estabilizada no humor? Sim, para vocês terem uma ideia, no ano passado, e como que a gente faz, como que a gente tem acesso a um produto de qualidade atualmente? A gente faz um processo na Anvisa para ser liberada a importação do medicamento que o médico prescreveu para você. No ano passado, isso não foi só no Brasil, por conta da pandemia, a prescrição, os pedidos de importação de produtos à base de cannabis na Anvisa aumentou mais de 80%. Nossa! Por conta de dor crônica, incluindo a dor de cabeça, ansiedade, depressão e insônia. Nossa! Sim, isso tudo efeito da pandemia. Tudo efeito da pandemia, né, doutora? Que deu, assim, um boom em todo mundo, independente da idade, né, doutora, também? Independente. Eu tenho tido relatos no consultório de mães que tiveram que procurar terapia, muitas vezes até ajuda psiquiátrica mesmo, para crianças de 8, 10 anos. Nossa. Isolamento social, medo da doença, adaptação com máscara, tudo isso fazendo com que elas tenham desenvolvido crises de pânico, depressão importante. Então, é independente da idade. Independente da idade. Doutora, e como é o uso do CBD, da cannabis? É em óleo, cápsula, tópico? Como que a gente usa o CBD, a cannabis? Fora do Brasil, existe até a vaporizada, que é uma questão ainda discutível, porque quando você vaporiza, o vaporizador tem que ser muito bom para que a temperatura não se eleve muito, porque se tiver um pouco de THC, essa concentração aumenta com a combustão. E as formas que nós temos aqui, que também são encontradas fora, cápsulas gelatinosas, elas são oleosas, porque a cannabis, ela dá um óleo. Pode ser usado esse óleo até com finalidades alimentares, para combustão. Então, esse óleo faz com que ela seja apresentada ou em cápsulas, parece uma cápsula gelatinosa, mas dentro é um óleo, ou em tinturas orais, que também vão ser oleosas. Nós já temos aqui tópica para, por exemplo, usar em artrite, e ela tem um efeito tópico. Existem receptores endocannabinoides nas articulações, na pele, então ela atua topicamente. E existe... nós já podemos até ter acesso a esse produto, o uso da cannabis tópica para crises de enxaqueca. Então, você tem lá o seu, a sua bombinha, que vai dar um puffzinho, vai sair uma quantia X, que você coloca aqui retroauricular para melhora da enxaqueca e nos pontos que possam estar doendo. Entendi. Porque aí ela vai ter esse efeito anti-inflamatório e relaxante naquela região. Entendi, doutora. Doutora, e diante de todos os benefícios que a cannabis, o CBD, pode trazer para a gente, quais são os riscos e os efeitos colaterais também que ela pode estar trazendo? Olha, ela é uma medicação extremamente segura, principalmente se for de acordo com o que eu falei anteriormente, padrão médico mesmo, medicamento. O que você tem que estar atento é que, como todo medicamento, ela é metabolizada pelo fígado, então o médico prescritor ele tem que estar avaliando, como outro medicamento sistêmico, cada 6 meses aproximadamente, fazendo exames de prova de função hepática, algumas provas de coagulação, dependendo do que o paciente tome.
E o importante é esse conhecimento das interações medicamentosas, porque a maioria dos pacientes que são portadores de dor crônica, por exemplo, eles tomam outros medicamentos de uso contínuo. Então, ela em si não produz efeitos colaterais significativos, mas pode ocorrer interação medicamentosa com outras substâncias e aí você tem algum efeito adverso. Entendi. A grande vantagem, principalmente se for um medicamento que não contenha CBD, é que ele rapidamente é eliminado do organismo. Então, não contém THC, desculpa. Se você suspende a medicação, em 24, 48 horas no máximo, por mais que a pessoa seja um metabolizador lento, ela já vai ter eliminado essa substância e esse efeito adverso já vai estar corrigido. Entendi. Se contiver THC, isso demora um pouco mais, porque ele demora mais para sair do organismo. Entendi, doutora. Mas também, em cerca de 5 dias aproximadamente, ele já vai ter sido metabolizado. Por isso que o mais importante é a interação medicamentosa. Entendi, doutora. Por isso que se for uma prescrição médica tem que ter o uso contínuo, porque ela sai do organismo muito rápido também, né? E aí não consegue... Sim, se for uma doença crônica, nós sempre falamos, doença crônica, na maioria das vezes, você não tem cura, você tem tratamento. Esse tratamento inclui uma medicação de uso contínuo e, por isso, você vai estar fazendo os controles tanto da sua doença crônica, como da medicação que você utiliza. O que às vezes acontece, por exemplo, no caso da dor de cabeça, pode acontecer, nós vamos ver isso mais daqui para frente, com o uso realmente dessa medicação mais acessível a todos.